Deus Ama o Homem-Mata é uma das melhores histórias dos X-Men e da Marvel de todos os tempos. Uma graphic novel que resiste ao poder do tempo e infelizmente permanece atual até os dias de hoje, mesmo sendo uma história escrita no ano de 1982. Em um mundo onde o preconceito e a intolerância queimam mais forte do que qualquer chama, surge uma das histórias mais poderosas dos X-Men. Deus Ama o Homem-Mata apresenta William Stryker, um reverendo extremista que convence multidões de que os mutantes são uma praga que deve ser exterminada. A história dessa HQ chegou inclusive a ser adaptada em um dos melhores filmes dos X-Men, o X2, segundo filme feito pela Fox em 2003. Com Charles Xavier capturado e transformado em arma contra a própria espécie por Stryker, os X-Men precisam unir forças até mesmo com o maior rival, Magneto, para impedir mais um genocídio em nome da fé. Não é apenas uma luta de super-heróis, é um confronto contra o ódio, o fanatismo e a manipulação que ameaçam não só os mutantes, mas toda a humanidade. Essa é, sem dúvida, uma das graphic novels mais icônicas e lembradas que já foram feitas. A história de Deus Ama o Homem-Mata se inicia na calada da noite, com dois irmãos correndo desesperados pelo pátio vazio de uma escola primária em Westport, Connecticut. Mark, de 11 anos de idade, e Jill, de apenas 9 anos, estavam fugindo de algo terrível. Jill queria descansar, mas Mark explica que eles estavam logo ali atrás. Os dois tentam atravessar o playground desesperadamente quando Jill pergunta o que tinha acontecido com os pais deles e onde os dois podiam estar. Mark manda ela esquecer, os pais não iam poder mais ajudar eles. Com passos apressados e rostos extremamente aflitos, os irmãos seguem em fuga. De repente, Mark é atingido por algo e desaba no chão. Ele tenta proteger a irmã menor, dizendo para ela continuar correndo sem olhar para trás, mas ela se recusa e diz que não abandonaria ele nunca. Desesperados, os dois se abraçam no chão, enquanto sujeitos misteriosos começam a se aproximar. Mark pergunta quem eram aquelas pessoas e o que queriam. A mulher do trio, chamada Annie, diz que eles eram os purificadores e que as intenções deles já deveriam ser óbvias a essa altura. Ela fala pro garoto não chorar. Eles iam mandar os dois direto para onde tinham mandado os pais deles. Mark fica furioso percebendo que os purificadores tinham matado os pais dele. Então os olhos do garoto começam a brilhar intensamente, começando a emitir energia. Antes que ele pudesse fazer alguma coisa, Annie dispara. Mark desaba morto no chão. O sangue dele suja as mãos da pequena Jill. A garotinha de 9 anos, desesperada, apenas pergunta por quê. Annie dispara mais uma vez e responde que estava fazendo aquilo porque eles não tinham o direito de viver. Em seguida, a líder dos purificadores manda os capangas pendurarem os corpos dos irmãos nos balanços do playground. Mas ela também manda fazerem isso rápido, porque a missão já tinha demorado mais do que deveria. A intenção deles era mandar uma mensagem ao mundo. Eles queriam que os corpos fossem encontrados na escola pela manhã. Os purificadores, além de matarem as crianças e pendurarem nos balanços, também tinham pendurado placas com a palavra mutante no peito delas. Mas antes que qualquer pessoa pudesse testemunhar a cena ou encontrar os corpos ao amanhecer, Magneto aparece. O mestre do magnetismo retira os corpos das crianças do balanço. Estava longe de ser a primeira execução que ele testemunhou na vida, mas Magneto também sabia que aquela não seria a última. O que revoltava ele dessa vez é que as vítimas eram apenas crianças. Furioso, Magneto diz que aquelas crianças eram jovens e inocentes demais para conhecer aquele nível de dor e terror, e o único crime que elas tinham cometido foi ter nascido. Magneto lamenta. Mesmo com todo o poder que tinha, ele não foi capaz de proteger e salvar aquelas crianças. Mas ele jura que ninguém mais vai morrer a não ser os responsáveis por aquela atrocidade. Não importa quanto tempo levar ou qual for o custo disso, Magneto promete que vai caçar os responsáveis e vai fazer eles pagarem por isso. A história vai para Nova York. Um edifício enorme chamado Stryker Building
passagem aparece imponente na cidade. Aquela era a sede de um grupo evangélico chamado Cruzada Striker. Um homem aparece lendo uma passagem da Bíblia. Era uma passagem específica que falava sobre apedrejar e assassinar aqueles que ousavam adorar outros deuses ou o sol e a lua, por exemplo. O homem lia essa passagem admirado, concordando com cada palavra. Esse homem era William Stryker, um reverendo com uma legião de seguidores. Então o telefone toca. Bess, a assistente de Stryker, avisa que as fitas que o reverendo tinha pedido já estavam prontas. William pede para a assistente mostrar as fitas para ele e também pede para ela levar sanduíches e café, porque ele tinha se envolvido tanto escrevendo o sermão de domingo que até esqueceu de jantar. William Stryker analisa os vídeos. Aquilo era um estudo detalhado sobre os X-Men. Na época, a equipe contava com 6 membros. Ciclope, o líder, capaz de soltar rajadas óticas poderosas dos olhos. Tempestade, uma mulher venerada como deusa, que era capaz de controlar o clima. Wolverine com garras de adamantium e um fator de cura elevadíssimo, capaz de regenerar praticamente qualquer ferimento ou veneno. Colossus, que podia transformar o corpo inteiro em aço invulnerável. Kitty Pryde, na época conhecida como Ariel, que podia atravessar paredes e objetos sólidos. E Noturno, um acrobata habilidoso que também podia escalar paredes e se teletransportar. Stryker também descobre que o mentor e fundador da equipe era Charles Xavier, um telepata. Os X-Men moravam em uma escola no Salem Center, em Nova York, junto com outros mutantes que estudavam lá também. Bess interrompe e diz que estava na hora dele partir, porque tinha um debate importante na emissora ABC Studios. A assistente pergunta se aqueles eram os X-Men e Stryker responde que sim, mas se Deus quisesse e se o plano dele desse certo, os X-Men deixariam de existir em breve. Assim se encerra o prólogo dessa história. No começo do primeiro capítulo, depois da tragédia no parquinho, a história se desloca para o Salem Center, uma pequena cidade no condado de Westchester, em Nova York, o mesmo local onde fica o Instituto Xavier para Jovens Superdotados, lar dos X-Men. Apesar de ser uma cidade tranquila, Salem Center é o retrato perfeito de como o preconceito contra mutantes se espalhou por toda a sociedade, inclusive nos lugares mais comuns. Entre os habitantes da região está Stevie Hunter, uma ex-bailarina profissional que, após sofrer uma lesão, abandonou os palcos e abriu uma escola de dança. Gentil e paciente, Stevie é uma das poucas humanas que convivem naturalmente com mutantes. Ela se tornou uma amiga muito próxima de Ororo Munroe, a Tempestade, e uma espécie de tutora e confidente para Kitty Pryde, a mais jovem integrante dos X-Men. Numa tarde comum, Kitty participa de uma das aulas de dança de Stevie, tentando manter uma rotina normal entre missões perigosas e estudos. Mas a tranquilidade é quebrada quando um dos alunos, um garoto chamado Danny, começa a fazer comentários ofensivos sobre mutantes. Do lado de fora da escola de dança, Kitty avança para atacar o garoto, cansada de ser alvo de preconceitos. Iliana, a irmã de Colossus, mutante conhecida como Magia, até tenta segurar ela, mas Kitty exige um pedido de desculpas. Quando Magia segura Kitty, tentando evitar a briga, o garoto acerta um soco na cara dela. Nesse momento, Colossus chega para apaziguar a briga. Kitty manda Peter ficar de fora disso, porque ele não tinha ouvido o que o garoto disse. Iliana seguia segurando Kitty Pryde, mas ela entra em fase e se livra das mãos da amiga. A professora Stevie Hunter sai da escola e pergunta o que diabos estava acontecendo ali. Danny diz que era culpa da Kitty. A mutante diz que ela começou a briga mesmo, mas por causa de coisas ofensivas que o garoto tinha dito pra ela. Stevie manda Danny explicar. Ele diz que estava falando sobre a Cruzada Striker e todo o bem que essa organização fazia. Ele e os pais eram membros, e Danny não conseguia entender o que tinha de errado nisso.
Ele apenas seguia os dogmas religiosos e absorvia o preconceito que os pais tinham. Kitty fala que essa cruzada perseguia mutantes e o garoto responde que mutantes eram aberrações, seres cruéis e maldosos. Em seguida, ele chama Kitty de amante de mutantes. Kitty tenta avançar mais uma vez, mas Colossus a impede. O gigante russo diz que os dois já tinham argumentado e era hora de encerrar a discussão. Danny responde, assustado, que não tinha problema, chamando Colossus de King Kong. Mas em outro momento, quando o Sr. Rasputin não estivesse lá para proteger ela, Kitty ia ver o que é bom. Colossus pede desculpa para Kitty por ter separado a briga, mas diz que só não queria ver o garoto se machucar. Steve Hunter complementa, dizendo que com o treinamento que Kitty Pryde recebia dos X-Men, ela podia ter deixado Danny paraplégico ou até pior. Kitty responde que apostava que ele teria feito a mesma coisa com ela, se tivesse a oportunidade. Kitty pergunta como Steve podia estar tão calma depois de ter ouvido o que o garoto falou. A professora responde que aquelas eram só palavras, mas Kitty não aceita a resposta. Extremamente incomodada, ela rebate com uma das frases mais marcantes da HQ, perguntando para Steve Hunter, que é uma mulher negra, e se ele tivesse te chamado de amante de negros. Você seria tão tolerante assim? Envergonhada e abalada, Kitty deixa a sala de aula e volta sozinha correndo pro Instituto Xavier. Steve fala para Colossus e Illyana irem atrás de Kitty para verificarem se ela ia chegar a salvo em casa. Ela também diz que ia falar com Danny para garantir que aquilo nunca mais acontecesse novamente. Depois que Peter e Illyana saem, Steve começa a chorar, percebendo que Kitty estava certa. Steve, que também sentia o preconceito na pele todos os dias, entendeu claramente o ponto de Kitty Pryde com a última fala dela. Do lado de fora da escola de dança, dois homens observavam tudo de dentro de um carro. Eles não eram meros curiosos, eram purificadores, soldados de Stryker. George, o motorista, queria matar Steve Hunter. O outro fala pra ele que Steve era humana, não mutante, e deveriam deixar a mulher em paz. Mas George rebate dizendo que ela era pior ainda, porque tratava mutantes asquerosos como se fossem seres humanos. Mas a missão deles era de observação e vigilância. Eles ainda não tinham ordens para matar ninguém. O grupo religioso tinha se infiltrado na cidade e observava mutantes conhecidos, coletando informações e esperando ordens para agir. Esses seguidores eram o braço armado da Cruzada Stryker, pessoas comuns que acreditavam estar cumprindo a vontade de Deus ao eliminar mutantes. Os dois passam o relatório do que aconteceu para a central da Cruzada Stryker. A história migra para o Instituto Xavier. Colossus estava, enfim, chegando na escola. Noturno pergunta por que ele tinha demorado, já que ele quase perdeu a aparição do professor Xavier na televisão. Wolverine percebe o olho roxo de Kitty e pergunta o que aconteceu. Kitty responde que só brigou com um garoto estúpido que falou o que não devia, mas não era nada demais. Em seguida, ela sobe pro quarto. Os X-Men então se preparam para assistir ao debate do professor. Naquela mesma noite, Charles Xavier participa de um debate televisionado na ABC Studios, em Nova York, em um programa chamado Nightline. O debate era justamente sobre mutantes. O programa reúne o Professor X, defensor da convivência pacífica entre humanos e mutantes, e o reverendo William Stryker, um líder religioso carismático, fundador da chamada Cruzada Stryker, uma organização que mistura fé, política e ódio. Charles é apresentado pelo apresentador do programa como uma renomada autoridade em genética humana, enquanto Stryker é apresentado ao público como fundador da Cruzada e um dos mais influentes líderes evangélicos do país. O apresentador dá para Xavier a oportunidade de começar o diálogo. Charles começa falando que mutantes eram indivíduos e que deveriam ser julgados como tais, e não como um grupo com um único objetivo e atitudes. Stryker rebate dizendo que esses indivíduos possuíam poderes aterrorizantes e que cidadãos comuns não tinham como se proteger deles.
mutantes. Ele também lê um relatório do senador Robert Kelly, que dizia que o número de mutantes estava crescendo cada vez mais e isso apresentava um perigo claro para os Estados Unidos e para a ordem sociopolítica do mundo como conheciam. Enquanto os X-Men assistiam, Wolverine diz que o otário do Stryker não estava lá para brincadeira. Colossus também reclama que em um determinado momento o programa cortou para o comercial sem dar direito de resposta para Xavier. O debate segue. Stryker questiona Xavier, perguntando se era justo chamar mutantes de humanos, já que o nome científico deles era Homo Superior, o que indicava que era uma espécie totalmente diferente. Dois homens trabalhando na transmissão comentavam o debate. Um pergunta se Charles Xavier estava dando argumentos convincentes. O outro diz que sim, mas ninguém estava ouvindo. Stryker conhecia como funcionava a televisão. Ele estava jogando para a audiência e estava se saindo melhor. Na TV, Stryker parecia ser um cara legal e as pessoas se identificavam com ele. O homem continua dizendo que era péssimo isso, porque apesar de parecer um cara legal, a mensagem de Stryker era assustadora. O debate termina. Kitty, estressada, fala que estava com vontade de quebrar as coisas. Ela decide ir para a sala de perigo, descontar a raiva e pergunta se alguém queria acompanhar ela em uma sessão de treinamento. Noturno topa imediatamente. Wolverine, também furioso, diz que as palavras de Stryker sobre os mutantes não serem humanos era um ultimato. Se a população comprasse essa ideia, os mutantes não teriam direitos perante a lei, nem poderiam se proteger e poderiam legalmente ser exterminados, assassinados como ratos. Enquanto se arrumavam para o treinamento, os X-Men refletiam sobre o debate. Kitty não conseguia entender como Stryker era tão popular, mas milhões de pessoas acreditavam em cada palavra que ele dizia. Colossus achava que era insanidade pensar que mutantes eram malignos simplesmente por existirem. Noturno tinha conhecido esse tipo de ódio desde o nascimento, mas o tempo não tornava a situação mais fácil. Wolverine percebe que todos os outros estavam apavorados e com razão. Illyana estava configurando a sala de perigo para os mais experientes, enquanto desejava que o Professor Xavier, Ciclope e Tempestade estivessem lá com eles. Ao mesmo tempo, nos estúdios da emissora que transmitiu o debate, Charles Xavier estava acompanhado de Scott Summers e Ororo Munroe. Charles lamentava com o apresentador, dizendo que Stryker se saiu muito melhor no debate. Tempestade percebe que o debate não tinha sido positivo e Ciclope responde que foram massacrados. Ele percebeu que Xavier estava tentando apelar para os ideais e medos das pessoas, mas ele não tinha experiência na TV e não se apresentava bem na frente da câmera. Nas filmagens, ele parecia frio, quase assustador, e acabou ajudando Stryker a perpetuar a visão dele. Scott torcia para que o dano não tivesse sido irreparável. Anne, a líder dos purificadores, esbarra em Ciclope propositalmente e pede desculpas. Em seguida, ela vai conversar com William Stryker. O reverendo pergunta se estava tudo pronto e ela responde que sim, que iam pegar os três no Central Park. Stryker fala que aquilo era excelente. Ele também comemora que a tecnologia deles de blindagem psíquica conseguiu impedir o Professor Xavier de entrar na mente deles, então os X-Men com certeza estariam desprevenidos. Ao mesmo tempo, Magia tinha preparado o treinamento na sala de perigo. Ela diz que o objetivo primário dos X-Men era proteger a família de manequins, e cada um dos X-Men tinha um objetivo secundário. Wolverine tinha que escapar da jaula sem usar as garras para cortar o ferro. Kitty, que era conhecida como Ariel na época, tinha que conseguir usar os poderes dela ofensivamente e não defensivamente como costumava usar. Colossus tinha que derrotar o robô gigante e Noturno tinha que conseguir mover um módulo imenso para uma plataforma. A sequência de treinamento só ia terminar quando o módulo pressionasse a plataforma com o peso. O treinamento começa com o robô atacando os manequins.
manequins. Kitty consegue proteger eles, Wolverine tenta usar as garras como chave para destrancar a jaula, Noturno faz um esforço tremendo para mover o módulo, mas nenhum deles estava conseguindo completar o objetivo secundário. Então Kitty Pryde percebe que nada estava indo conforme o planejado e decide que eles deveriam mudar as regras do jogo. Ela atravessa o robô, fazendo ele entrar em curto-circuito. Em seguida, ela manda Colossus proteger os manequins e Noturno tirar Wolverine da jaula. Wolverine corta a corrente que prendia a jaula no teto e manda Noturno teletransportar os dois para fora dali. Assim que os dois caem, Colossus corre, ergue o módulo e arremessa na direção da plataforma. Noturno e Wolverine se teletransportam para fora do caminho e o módulo cai na plataforma, encerrando o treinamento. Enquanto isso, Charles, Scott e Ororo estavam voltando para a mansão. Eles estavam passando pela rua 67, perto da Avenida Columbus. Scott pergunta qual era o tamanho do problema que Stryker representava. Charles responde que era gravíssimo. No estúdio, durante o debate, ele tinha sentido uma tecnologia sofisticada de blindagem psíquica que protegeu a mente do reverendo de invasão. Xavier se pergunta se aquilo era uma precaução geral ou se Stryker estava ciente das habilidades dele. Além disso, se ele sabia dos poderes de Charles, o professor queria descobrir como Stryker conseguiu essa informação e o que mais ele sabia sobre os X-Men. Lembrando que nessa época, nas HQs, Charles Xavier era considerado uma autoridade em genética pela população, mas as pessoas comuns não sabiam que ele era mutante. Enquanto os três tentavam entender melhor os planos de Stryker, uma van seguia o carro deles a uma distância segura. Na altura da rua 72, o Rolls Royce do Professor Xavier vira e passa a seguir a avenida lateral do Central Park. Xavier dizia que um mutante mal intencionado, como o Magneto, por exemplo, poderia ser combatido com força, mas no caso de Stryker, que usava discursos e ideias para propagar o ódio, eles não podiam revidar com violência. Nessa situação, os X-Men tinham que contra-atacar com discursos e ideias gentis e torcer para dar certo. De repente, Xavier se apavora. Ele avisa Ciclope que estava sentindo pensamentos hostis à frente e que aquilo era uma armadilha. Tarde demais. O carro é atingido por um disparo violento e capota em uma explosão. As portas estavam travadas e Ciclope faz o possível para abrir. Professor Xavier estava desmaiado. Scott fala para a Tempestade cuidar do professor enquanto ele ia lidar com a situação. Ele também fala que assim que Ororo conseguisse voar com o professor, ela deveria conjurar uma névoa para eles escaparem. Mas assim que Ciclope consegue sair do carro, ele é atingido por um tiro e desaba no chão. Tempestade, com Charles nos braços, grita desesperada, mas também é atingida. Em seguida, com uma bazuca, um dos purificadores, chamado Rocco, dispara na direção do carro, causando uma segunda explosão enorme. Annie, satisfeita, fala que aquilo tinha sido perfeito e manda Rocco avisar o reverendo que a missão estava cumprida. Na mansão, os outros X-Men estavam conferindo os resultados e notas dos treinamentos em grupo e também dos individuais. Wolverine tinha tirado a maior nota em todos os quesitos, mas não estava nem aí para isso. Ele diz que aquilo era só um joguinho e jogos eram para crianças. Kitty comenta que às vezes o Wolverine deixava ela com medo. O telefone toca e Kurt Wagner se apressa para atender. Em poucos segundos, a expressão dele muda para uma de desespero total. Todos percebem e perguntam o que tinha acontecido. Noturno responde que a ligação era da polícia. Eles explicaram que aconteceu um acidente. Professor Xavier, Scott e Tempestade estavam mortos. Assim termina o primeiro capítulo. No início do capítulo 2, o dia amanhece aparentemente calmo nos arredores da mansão Xavier, mas o silêncio do lugar é pesado. À beira do lago, Kitty Pryde aparece sentada sozinha, abraçada aos próprios joelhos, encarando a água imóvel. O vento move o cabelo dela, mas ela permanece alheia a tudo,
tentando compreender como o impossível aconteceu. Iliana Rasputin se aproxima devagar. Ela conta que os outros tinham ido até Nova York e as duas estavam sozinhas. Magia pergunta se Kitty estava bem e a resposta vem seca: estou viva, se isso conta. Iliana nota que Kitty estava lá fora há um tempão e pergunta se ela queria companhia, mas Kitty responde que se quisesse companhia, ela teria ficado em casa. Kitty não conseguia aceitar o que aconteceu. Ela diz que depois de tudo o que enfrentaram, perder Xavier, Ciclope e Tempestade em um simples acidente de carro soa absurdo demais para ser real. Kitty Pryde simplesmente não conseguia acreditar que aquilo era verdade. Iliana tenta confortá-la, dizendo que não tinha muito o que fazer no momento. Ela recorda uma conversa antiga com Colossus sobre como a dor é o preço de se importar com alguém. Magia repete as palavras do irmão: se não conhecêssemos a tristeza, nunca entenderíamos a alegria. Tentando mudar de assunto, Iliana provoca a amiga, dizendo que sabia que Kitty gostava do irmão dela. A adolescente fica sem graça e tenta disfarçar, dizendo que são apenas bons amigos. Kitty ri e diz que os pais dela iam ter um ataque se soubessem. Enquanto caminham pela encosta, Iliana nota algo incomum entre os arbustos: uma pequena estrutura metálica discreta com uma luz vermelha piscando. As duas tentam entender o que era aquilo e quem tinha colocado esse equipamento ali. Kitty se aproxima e percebe que era algum tipo de módulo eletrônico apontado na direção da mansão. O aparelho emitia ruídos sutis, como se estivesse gravando ou rastreando algo. Kitty identifica o perigo imediatamente. Ela usa o poder de atravessar matéria sólida e mergulha parcialmente na máquina, causando um curto-circuito. As duas decidem se esconder entre as moitas para observar se alguém iria recolher ou consertar o equipamento. Iliana estava inquieta, mas Kitty promete que ia protegê-la, mesmo sem saber de quem. Ao mesmo tempo, no Central Park, o trio formado por Wolverine, Colossus e Noturno investiga o local do acidente que supostamente matou os companheiros. Logan e Peter estavam na rua à paisana e Kurt estava em cima de um farol de luz, observando tudo de longe. Wolverine tinha certeza de que não foi nenhum acidente. Os corpos estavam carbonizados de uma maneira que era impossível reconhecer. Logan fareja o ar e logo percebe que algo não se encaixava ali. O cheiro era errado, os corpos encontrados não tinham o mesmo odor dos amigos deles. Ele conclui que a cena foi montada, uma farsa para simular a morte deles. Colossus fica completamente surpreso, mas Wolverine tinha experiência com esse tipo de armação. Ele já tinha manipulado inúmeros acidentes dessa maneira no passado. Alguém teve um trabalho enorme para convencer a lei e os X-Men de que Charles, Scott e Ororo morreram em um acidente de carro. Colossus pergunta se deveriam contar para a polícia e entra em contato com o Noturno, perguntando se ele tinha visto algo. Kurt diz que a intuição do Wolverine acabou rendendo frutos. Tinha um carro parado logo na frente do local do acidente desde a hora que os três chegaram. Duas pessoas saíram do carro e estavam observando e aguardando. O trio então decide agir por conta própria, sem chamar as autoridades. Dentro do carro, uma mulher membro dos purificadores observa o grupo com binóculos. Ao lado dela, um agente armado comenta que outros purificadores estavam espalhados por toda a área, bloqueando todas as saídas do Central Park e que eles tinham até infiltrados entre as unidades policiais. Os mutantes não tinham como fugir. A mulher estava entediada e diz que queria que alguma coisa acontecesse. Ela percebe que o grandão Colossus agora estava uniformizado. De repente, algo bloqueia a visão do binóculo dela. Noturno aparece de cabeça para baixo no para-brisa, gritando "Bu", e os purificadores se assustam. Wolverine arranca a porta do carro e tira o motorista de lá de dentro, enquanto a purificadora assume o volante e acelera, com o Noturno pendurado no teto do carro.
A mulher percebe que não podiam de jeito nenhum ser capturados pelos mutantes. Era melhor até morrer, mas deveriam tentar matar alguns dos X-Men no processo. O confronto explode no meio do parque. Colossus se transforma em aço para bloquear o carro que estava disparando a toda velocidade. Noturno percebe que, pela velocidade, a purificadora não iria sobreviver ao impacto. Então Kurt se teletransporta para dentro do veículo com o objetivo de salvar a mulher. Ele pede perdão por estragar o martírio dela, mas ela não ia morrer naquele dia. Ela ia sair dali junto com ele. Colossus, prevendo o impacto, se posiciona no caminho. Ele acerta um golpe certeiro no capô do carro que faz o veículo virar de ponta cabeças e cair no chão atrás do mutante. Peter segura em mãos o motor do carro. O mutante russo celebra, dizendo que ou ele estava ficando mais forte ou os carros não eram mais tão resistentes quanto costumavam ser. Mas, sem que Colossus percebesse, um homem com trajes especiais aparece atrás dele. Noturno tenta avisar Peter e Wolverine manda Kurt se teletransportar para derrubar o agressor. No entanto, Colossus é derrubado por um disparo antes que eles pudessem fazer algo. O homem fala que iam despedaçar o mutante tão facilmente como fizeram para derrubar ele. Esse membro dos purificadores continua o discurso, ameaçando Colossus, mas de repente ele começa a voar e não entende nada. Os trajes de metal dos agressores se desfazem e em seguida envolvem os purificadores como se fossem casulos aprisionando eles. Noturno pergunta se deveriam ser gratos ou se deveriam fugir para salvar as próprias vidas. Wolverine imediatamente ativa as garras e percebe quem tinha feito aquilo, mas o responsável manda Wolverine guardar as garras. Magneto surge. Ele diz que estava ali como um amigo e, se os X-Men permitissem, ele trabalharia como aliado deles. De volta à mansão, Kitty e Illyana continuavam escondidas, observando. Logo, um grupo se aproxima, entre eles Annie, a líder dos purificadores, e outro membro com trajes especiais como o do homem que atacou Colossus no Central Park. Eles encontram o sensor danificado e um homem chamado Rocco começa a reparar o circuito. Kitty decide agir e investigar antes que os homens terminassem de consertar a máquina. Ela respira fundo e atravessa o solo como se mergulhasse em água densa, avançando por baixo da terra até surgir próxima ao equipamento. A sensação era sufocante, o ar era escasso e a escuridão total, mas ela segue. Os purificadores terminam os reparos e ativam a máquina. O detector faz uma varredura 360 graus do ambiente e emite um alarme. A máquina tinha detectado magia escondida atrás dos arbustos. Illyana tenta fugir e pede socorro para Kitty, mas Annie aparece armada na frente da jovem mutante e diz que aquele era o fim da linha. Um disparo atinge Illyana a queima-roupa e a garota cai desacordada. Kitty percebe o barulho do disparo e entra em pânico. Então ela escala uma árvore para tentar ver o que estava acontecendo. Annie diz para os capangas que magia estava desacordada e manda colocarem a menina no carro. Kitty tinha usado os poderes dela com tanta força que podia até andar no ar, então o scanner deles não ia detectar ela. Mas ela sabia que Illyana só estava nessa enrascada por culpa dela. Annie diz que as leituras de magia indicavam que ela não era completamente humana nem totalmente mutante, mas com certeza o reverendo ia querer estudar isso. Kitty percebe que se parasse para mandar uma mensagem para os outros, ela ia perder Illyana de vista. No calor do momento, ela decide atravessar o solo e se esconde no porta-malas do veículo. O plano parecia ter funcionado, mas Annie detecta que tinha uma intrusa ali. Ela comenta com o motorista que iam dar uma lição na intrometida. Eles acionam um compartimento e liberam gás dentro do porta-malas. Ao mesmo tempo, o outro grupo estava chegando na mansão, levando prisioneiros. Logan começa a interrogar os purificadores capturados. Wolverine ameaça, mas eles dizem que estavam prontos para morrer e não iam falar nada. Logan estava sem paciência e aumenta o nível da ameaça,
colocando 2 garras no rosto do soldado e se preparando para lançar a terceira, mas Magneto interrompe e sugere uma alternativa. Wolverine diz que era o dia de sorte do soldado, mas Magneto responde que duvidava. Então Magneto assume o comando. Ele aperta as estruturas metálicas do casulo, deformando elas até o primeiro prisioneiro sentir dor extrema e começar a falar. Com o tempo, todos acabam falando tudo. Eles contam que serviam à Cruzada Striker e que o objetivo deles era erradicar completamente toda a raça mutante da Terra. E para fazer isso, para causar a extinção dos mutantes, eles iam utilizar o homem que dedicou a vida inteira para a causa dos Homo Superior, Charles Xavier. Magneto, furioso, se vira para os X-Men. Ele diz que mais uma vez estava testemunhando o genocídio em nome de Deus e que essa era uma história tão velha quanto a raça humana. Colossus pergunta se aquilo tinha sido mesmo necessário e Logan imediatamente responde que sim. Noturno, mais reflexivo, comenta que se os X-Men usassem esses métodos agressivos, eles estariam se tornando iguais aos próprios inimigos. Esse é o fim do capítulo 2. No começo do terceiro capítulo, o skyline de Nova York aparece refletindo o tom alaranjado do amanhecer. As torres gêmeas do World Trade Center se destacam como colunas sobre a cidade. Lembrando que a HQ é de 1982, muito antes do atentado que derrubou as torres. No topo de uma delas, Charles Xavier aparece, sendo carregado pelos próprios X-Men e colocado em uma cruz. Ciclope, Tempestade, Noturno, Kitty Pryde, Colossus e Wolverine encaram Charles com feições demoníacas. Os X-Men ao redor se transformam em versões distorcidas de si mesmos. Rostos tomados pelo ódio, olhos ardendo em condenação. A cena é uma alucinação, mas para Xavier tudo parece real. Ele tentava compreender onde estava, mas os alunos dele usam pregos e colocam o professor em uma enorme cruz de madeira. Charles Xavier é crucificado pelos próprios X-Men. A dor atravessa as mãos e pés dele, quando pregos imaginários rasgam a pele. Uma voz ecoa na mente de Charles, repetindo passagens bíblicas, e o levaram ao lugar chamado Gólgota e o crucificaram. Colossus ergue o crucifixo com o professor Xavier e fixa no chão. Um a um, os X-Men vão se aproximando e atacam Charles, como se cada golpe fosse uma punição merecida e uma forma de adeus. Noturno pega Xavier pelo pescoço e morde ele. Kitty arranca o coração do professor e dá um beijo no rosto dele. Wolverine rasga o peito e a barriga de Charles. Depois de um raio da tempestade atingir o crucifixo, Xavier aparece com queimaduras graves. Scott, em seguida, acusa Charles de ter moldado os X-Men à imagem dele e de ter dado para eles apenas morte e desonra. Ele diz que os X-Men tinham uma dívida para acertar com o professor. Ciclope, ao invés de disparar as famosas rajadas óticas, acaba emitindo uma névoa venenosa que envolve Xavier e o topo do World Trade Center. Nas alucinações, o professor entende que acabou transformando os X-Men em criaturas puramente malignas, e agora eles estavam tentando fazer o mesmo com o mentor. Xavier tenta reagir, mas a dor é mais forte do que a força mental dele. Nesse momento, uma luz branca rompe a escuridão, pura, quase divina, atravessando o céu desse pesadelo. Diante dele surge uma figura vestida de branco, cuja presença irradia calma e compaixão. O homem estende a mão na direção de Xavier, oferecendo ajuda. Exausto, o professor hesita. Por um instante, acredita estar diante de uma versão messiânica, uma representação da fé que Stryker tanto invoca. No entanto, o medo e a dúvida falam mais alto. No último
último segundo ele recua, incapaz de aceitar o gesto. Essa dúvida mínima é suficiente para destruí-lo. Assim, Xavier volta ao próprio abismo mental. De volta à realidade, Xavier grita em agonia. Ele estava preso em um tanque de privação sensorial, com eletrodos conectados à cabeça e ao peito. O pesadelo fazia parte de uma sequência de torturas mentais projetadas por William Stryker e pela equipe dele. Do lado de fora, técnicos monitoravam os sinais vitais do Professor X. O Dr. Philip Ramsey, responsável pelo experimento, registra os resultados. A resistência mental de Xavier era muito superior ao esperado, mas o condicionamento estava progredindo. Stryker observa tudo através do vidro, calmo, com um cigarro entre os dedos. Ele não estava com pressa. Stryker diz que não estava preocupado se destruíssem Xavier. O importante era fazer o trabalho de maneira correta dentro do prazo previsto. Em cápsulas ao lado, Ciclope e Tempestade estavam presos e ligados psiquicamente ao professor. O doutor explica que o mesmo sistema que bloqueia os poderes deles também amplifica a conexão com Xavier, tornando impossível para o telepata isolar os próprios pensamentos. Toda a dor sentida por um era compartilhada pelos outros. Ramsey explica que estavam torturando Scott e Ororo e, graças à máquina, Xavier também sofria com isso. Desesperada, Tempestade diz que os X-Men nunca tinham feito nada para Stryker. Ela pergunta por que ele estava fazendo aquilo com eles. O reverendo se aproxima do vidro e responde com desprezo: porque vocês existem, e essa existência é um insulto ao senhor. Então William Stryker começa a contar a própria história, não como confissão, mas como sermão. Ele revela que antes de se tornar pregador, ele serviu como mestre-sargento do Exército dos Estados Unidos, designado a cuidar de testes nucleares no deserto de Nevada. Stryker conta que ao fim de uma missão, ele partiu de carro com a esposa Marcy, grávida do primeiro filho. Durante a viagem, os dois sofreram um acidente. O carro capotou e ficou destruído. No meio do deserto, antes que qualquer socorro chegasse, Marcy entrou em trabalho de parto. O reverendo descreve cada detalhe com frieza. Ele diz que o bebê nasceu nos braços dele, mas que não era humano, era um monstro. Tomado por pavor, Stryker matou o próprio filho recém-nascido. Em seguida, a esposa, quase inconsciente, perguntou sobre o bebê. Então, Stryker também quebrou o pescoço da própria esposa. Depois, ele colocou os corpos dos dois no carro que estava vazando gasolina e acendeu um fósforo para causar uma explosão e morrer junto com eles. Mas ele sobreviveu milagrosamente à explosão. William Stryker acabou sendo resgatado. Os corpos do filho e da esposa se queimaram a ponto de ficarem irreconhecíveis. Ele continua narrando sem emoção, lembrando que o exército acobertou o caso porque consideravam Stryker um herói de guerra. Mesmo assim, ele mergulhou na culpa e no álcool. Depois de meses, ele encontrou um artigo do professor Charles Xavier sobre mutantes e concluiu que o filho dele era um mutante. Em meio ao desespero, Stryker rezou muito para ser guiado e o caminho apareceu. Ele deduziu, na visão dele, que o pecado que fez o filho dele nascer mutante não foi dele, mas da esposa Marcy. Por isso ele tinha sobrevivido e ela não. Stryker interpretou o acontecimento todo como uma revelação divina. Acreditou que Deus o poupou porque ele tinha uma missão. O monstro não era apenas filho dele, mas um símbolo da impureza que ameaçava o plano divino, a existência dos mutantes. Ele diz que Deus criou o homem e a mulher à semelhança dele e os mutantes quebraram esse modelo sagrado. Portanto, eles só podiam ser criação do diabo e não de Deus. E por isso ele deveria se dedicar daquele momento em diante a combater e lutar contra a existência dos mutantes. A partir desse ponto, Stryker diz ter buscado redenção na religiosidade. Ali surgiu a Cruzada.
Ele passou anos pregando sobre pureza e castigo, reunindo seguidores que viam nele um profeta. Enquanto ouvia a história, Ciclope tenta entender como Stryker descobriu sobre os X-Men. O reverendo responde que, inicialmente, Xavier fundou a equipe sob a vigilância do governo federal, representado por um agente do FBI chamado Fred Duncan. Um outro agente do FBI era membro devoto da Cruzada, então copiou os arquivos de Fred Duncan e entregou para Stryker. Então Scott diz que não entendia aquela situação. Se os X-Men eram uma ameaça tão grande, por que Stryker não tinha matado eles ainda? William responde que tinha motivos e que os mutantes descobririam em breve. E claro, eles iam se arrepender quando descobrissem. Stryker então faz uma ligação. O reverendo fala ao telefone com Annie, que estava indo até lá com os purificadores. Ela informa que capturou Illyana Rasputin e Kitty Pryde e pede instruções sobre o que fazer com as prisioneiras. Stryker manda que a irmã de Colossus seja mantida viva para estudo, mas sobre Kitty Pryde a resposta é direta. Ele manda Annie matar Kitty. Tempestade, em pânico, grita pedindo para Stryker não fazer isso e fala que Kitty era apenas uma criança. Stryker cita versículos do Deuteronômio, justificando a ordem como mandado divino. Quando o Senhor teu Deus os entregar em tuas mãos, destrói-os por completo. Não faças pacto com eles, nem lhes mostre misericórdia. Stryker manda Philip continuar com a tortura, porque estava ficando tarde. Então Tempestade fica furiosa e berra o nome de Kitty Pryde. O casulo onde Ororo estava aprisionada se fecha, mas raios poderosos rasgam o céu de Nova York, atingindo o laboratório. Enquanto Xavier e os X-Men sofrem nas instalações da Cruzada, nas ruas do Bronx, a luta pela sobrevivência continua. No sul do Bronx, perto da rua Coulson, os purificadores param o carro e percebem que uma tempestade estava se aproximando, raios caindo dos céus. Isso era estranho porque a previsão era de céu aberto, sem nuvens. Eles retiram Illyana do carro e começam a disparar intensamente contra o porta-malas, que tinha placa com a palavra Mute, uma alcunha pejorativa para os mutantes. No entanto, ao abrirem o porta-malas, percebem que estava vazio. Depois de recuperar a consciência dentro do porta-malas, Kitty Pryde tinha conseguido atravessar o metal do carro e escapar. Annie diz que ela não podia ter ido longe e manda todos os purificadores se separarem e iniciarem uma caçada. A ordem era para matar assim que encontrassem, sem enrolação. Kitty estava cambaleando pela calçada. Ela mal conseguia andar, muito menos atravessar paredes, tonta pelo efeito do gás. Anoitece e Kitty só conseguia pensar em Illyana e no resgate que tinha sido desastroso. Sem tempo para pensar, ela avança por ruas estreitas, buscando um ponto seguro. Ao ver um grupo de homens mal encarados, ela pede ajuda, dizendo que estava sendo caçada. Os homens, em tom ameaçador, oferecem ajuda. Kitty imediatamente percebe que tinha feito besteira e fala que vai seguir caminho, mas eles agarram ela e não deixam a garota fugir. Ela não conseguia usar os poderes para se desvencilhar dos agressores. Os homens dizem que se ela quisesse proteção, eles tinham que ganhar algo em troca. Nesse momento, Annie aparece, apontando uma arma para eles e mandando entregarem a garota. Um dos homens diz que eram 6 contra 1 e mesmo armada, ela não daria conta de todos. Ela diz que mataria todos se necessário. Kitty consegue se recuperar minimamente, o suficiente para usar os poderes uma vez. Enquanto a gangue distraía a purificadora, ela atravessa uma parede para fugir correndo. Annie percebe e dispara, mas Kitty atravessa a parede a tempo de não ser atingida pelo tiro. Os homens se revoltam porque a garota tinha fugido e atacam Annie, que é atingida por uma faca no ombro, mas consegue matar o líder da gangue.
Todos os outros avançam na direção dela, mas ela consegue matar os 6 sem dificuldades. Os outros purificadores aparecem dizendo que tinham ouvido barulho de tiros. Annie explica que Kit fugiu e manda Rocco e os outros continuarem a perseguição. Kit continua fugindo, já conseguindo usar os poderes mesmo com muitas dificuldades. Ela encontra uma bodega espanhola trancada e entra lá para se esconder. Dentro da loja, Kit implora por um pouco de sorte. Ela encontra um orelhão e disca o número da mansão. A ligação demora para completar. Ninguém atendia. Cada toque do sinal era um som carregado de desespero. Quando a voz de Noturno finalmente atende, ela chora de alívio. Gaguejando, Kit conta que estava em uma bodega na Rusher Street, perto da rua Coulson, e diz que estava em perigo. Antes que pudesse continuar, uma explosão toma conta do local. A loja é destruída por um ataque dos purificadores. Kit tinha conseguido ficar intangível bem na hora. Ela atravessa a parede, emergindo em meio à fumaça, tossindo e com o corpo dolorido. Kit corre até o metrô, guiada apenas pelo instinto. Atrás dela, os fanáticos continuam atirando, mas as balas passam através do corpo da mutante. A garota alcança a escada da estação e usa o poder de andar sobre o ar para subir na direção do trem. O esforço era imenso. Kit consegue alcançar o vagão do trem no exato instante em que as portas se fecham e atravessar pelo chão. Dentro, os passageiros se assustam ao ver a garota entrar daquela maneira. Um policial que estava de serviço se aproxima tentando ajudá-la. Kit mal consegue respirar. Ela explica que tinham homens tentando matar ela. O policial diz que ali ela estava segura. Mas logo em seguida, o teto do vagão é rasgado e os purificadores invadem. O policial reage tentando proteger a garota, mas acaba sendo baleado no peito. Ele desaba, ferido gravemente. Os inimigos falam para todos os passageiros darem licença, que eles queriam a mutante. Mesmo exausta, Kit se recusa a abandonar o policial ferido e segura ele nos braços, tentando estancar o sangue do peito. A garota confronta os inimigos e implora para ajudarem o policial. Ela diz que o policial não era mutante, não era inimigo deles e estava morrendo. Rocco explica que a morte do policial seria forjada para parecer que foi Kit quem matou ele, e isso seria tão eficiente para a causa deles quanto a própria morte da mutante. No entanto, exatamente nesse momento, o vagão começa a se mexer sozinho, subindo para os céus. Magneto aparece erguendo o trem inteiro dos trilhos com um único gesto. O veículo flutua sobre a cidade. Do alto, o mestre do magnetismo ordena que os purificadores se rendam. Eles atiram, mas as balas se curvam e mudam de direção. Magneto repele os ataques com facilidade e desmonta as armas uma por uma. Pouco depois, o transporte pousa em segurança e os X-Men chegam, Wolverine, Colossus e Noturno. Noturno pede desculpas para Kit pela demora e os três atacam os purificadores. Colossus rasga o metal das armaduras inimigas como se fosse papel. Wolverine também espanca um dos soldados e Noturno se teletransporta para tirar os agressores dali. Durante a batalha, Kit se espanta ao perceber que Magneto estava trabalhando junto com os X-Men. Ela também chama Colossus e conta que o policial tinha sido baleado. Ela manda os amigos esquecerem os purificadores para cuidar das feridas do policial. Magneto, com muita calma, se aproxima do policial e extrai a bala de aço que ainda estava alojada no corpo dele, usando o magnetismo. Apesar disso, o ferimento era grave e os X-Men tinham que levar ele até um hospital para ele ter alguma chance de sobrevivência. Wolverine pergunta para onde Kurt tinha levado o purificador e Noturno responde que o levou para a prisão da Ilha Rikers, famosa prisão para criminosos superpoderosos do universo Marvel. Quando o combate termina, Magneto transforma os destroços do vagão em uma plataforma metálica flutuante, quase como um tapete mágico voador. Ele faz a estrutura planar pelos céus de Manhattan, levando Kit, os X-Men e o policial ferido para longe do local de batalha. O policial pergunta quem eram eles e por que aqueles homens estavam atrás da garota. Magneto se apresenta e diz que os companheiros dele eram conhecidos como X-Men. Agora, sobre motivos,
O policial teria que perguntar para o homem que comandava aqueles assassinos, o reverendo William Stryker. Enquanto isso, nas instalações da cruzada, Charles Xavier aparece dentro de uma sala escura, sentado na famosa cadeira de rodas, iluminado por uma única luz circular. A voz de Stryker ecoa na mente do professor, que responde com certa aceitação. Stryker aparece em forma de vulto, com uma luz intensa brilhando atrás dele, dizendo que um homem não pode nascer de novo se não enxergar o reinado de Deus. Stryker segue recitando versículos do Evangelho de João. Quem crê no Filho não será condenado. Quem não crê já está condenado. A cada palavra, Xavier parece ir se rendendo, até que ele fala que acredita. A voz exige mais. Pergunta se ele abraçaria a palavra e Charles responde que sim. Stryker pergunta se o professor aceita ele como o entregador da palavra, como instrumento da vontade divina, e ele também responde que sim. Então, de maneira fria e autoritária, o reverendo diz que se isso for verdade, Charles precisa provar. Dessa vez, Xavier responde que não podia. Ciclope e Tempestade ainda estavam presos em cápsulas. Stryker reforça dizendo que os dois eram mutantes. Charles responde que eram os filhos dele. William segue recitando a Bíblia, dessa vez Mateus, dizendo que não veio pela paz na terra, mas para levar uma espada. Ele diz que quem ama o filho ou a filha mais do que a ele não é digno dele. Em seguida, Stryker pergunta se Xavier era digno. O professor responde que sim. Imediatamente, Xavier começa a atacar Scott e Ororo psiquicamente. Os dois X-Men gritam em agonia e depois os rostos deles caem para frente com os narizes sangrando. Xavier sorri. Philip percebe os gráficos em linha reta no monitor e diz para o reverendo que os sinais vitais estavam negativos. Os mutantes estavam mortos. Stryker observa satisfeito. Os dois não tinham nada para se preocupar. O reverendo diz que se Charles fez aquilo com aqueles que amava, imagine o que vai fazer com estranhos. Um tempo depois, após a intensa sequência de manipulação e tortura, o cenário muda novamente para as ruas de Nova York. O Dr. Philip Ramsey, o cientista que conduziu os experimentos mentais de Stryker, estava deixando o prédio da cruzada em uma limusine. Ele conversa casualmente com o motorista, comentando que pretendia tomar um banho, comer alguma coisa e ir ao comício do reverendo mais tarde, um grande evento no Madison Square Garden. O motorista pergunta se o evento era mesmo tão grande assim. Existiam rumores de que até o presidente dos Estados Unidos estaria lá. Ramsey pergunta se o motorista queria o autógrafo do presidente. De repente, uma sombra surge no banco de trás. Era Kitty Pryde entrando no carro pelo teto. Ela salta sobre Philip e tampa a boca dele com as mãos, falando para ele não dar um pio sequer. Depois, Kitty usa o poder de intangibilidade para atravessar o carro com o cientista. Ela arrasta Philip Ramsey até a rua, enquanto o motorista segue viagem sem perceber o que tinha acontecido. A experiência é exaustiva. Essa foi a primeira vez que Kitty tinha feito outra pessoa atravessar matéria sólida junto com ela. Ramsey, atordoado e incrédulo, manda ela sair de perto dele. Depois, ele reconhece quem ela era e diz que aquilo era impossível, ela deveria estar morta. No entanto, de repente, uma cauda azul puxa ele pelo pescoço e ele começa a levitar misteriosamente. Noturno estava pendurado em uma parede, enforcando o cientista. Philip manda o mutante colocar ele no chão e diz que estava ficando sem ar. Kurt Wagner responde que sufocar era o menor dos problemas dele. Ele precisava de informações. Ramsey diz que jamais falaria. Noturno estava torcendo para ele responder isso. Kurt diz que os mutantes tinham várias maneiras de fazer Ramsey falar e muito mais maneiras de fazer ele morrer. Noturno diz que a paciência dele estava muito curta. Algum tempo depois, no prédio da cruzada, 2 funcionários do laboratório transportam os corpos de Tempestade e Ciclope
que supostamente estavam mortos. Annie diz que aquela área era restrita. Um dos homens comenta que receberam ordens diretas do reverendo. As cobaias não tinham mais utilidade e deveriam ser incineradas. A líder dos purificadores então decide acompanhar eles até o incinerador do subsolo. Os homens perguntam se ela não ia se atrasar para o sermão de Stryker, mas ela responde que era cedo e tinha um tempo suficiente. No mesmo momento, Illyana Rasputin estava sendo levada para outro andar por um soldado dos purificadores para passar por exames e experimentos. Illyana iria descer 3 andares e o resto iria para o subsolo, mas de repente o elevador começa a subir para espanto de Annie e dos funcionários. Annie percebe que o elevador estava subindo ao invés de descer e tenta sacar uma arma, mas o revólver sai voando e gruda na parede do elevador. As paredes estavam magnetizadas e os purificadores não estavam conseguindo parar o elevador. A líder dos purificadores percebe que sozinha e desarmada ela não teria a menor condição de enfrentar os X-Men. O elevador atravessa o topo do prédio e sai voando, mas Annie salta para fora no mesmo momento, caindo no telhado. O elevador segue voando para longe. Ao se recuperar, Annie percebe que os X-Men e Magneto conseguiram o que queriam. Eles estavam levando os corpos dos companheiros e tinham resgatado magia. Provavelmente não iam nem ligar para ela. Annie então pensa que eles cometeram um erro fatal por terem deixado ela viva e promete que esse erro ia custar caro aos mutantes. Magneto leva o elevador para o topo do World Trade Center. Ele comenta que o que ele temia aconteceu. Os X-Men chegaram tarde demais. Illyana abraça Colossus e diz que sabia que os X-Men iam resgatá-la. Kitty se desespera, aquilo devia ser algum engano. Scott e Ororo não podiam estar mortos. Wolverine então fala para ela ficar tranquila, eles não estavam. Magneto explica que os médicos tinham confirmado a morte, mas Wolverine responde que eles eram uns idiotas. Confiaram demais em máquinas. Mas os sentidos de Logan diziam que os dois estavam vivos, só que numa espécie de hibernação ou êxtase. Wolverine explica que uma dose forte de eletricidade poderia reviver os dois. Magneto então diz que valia a pena tentar, eles com certeza não tinham nada a perder. Ele concentra energia magnética nas mãos e libera uma corrente controlada sobre os corpos. Após alguns segundos de tensão, um suspiro de Scott corta o silêncio. Magneto reage com fascínio. Xavier provavelmente estava resistindo à programação mental de William Stryker em algum nível do subconsciente. Ele não conseguiria matar os alunos, não importa o tanto que ele acreditasse que precisava. Ao invés disso, o Professor X reduziu o metabolismo dos dois ao nível mínimo, criando uma ilusão, uma aparência de morte. Ciclope e Tempestade se levantam com dificuldade. Colossus explica que Magneto tinha salvado a vida deles. Extremamente confuso, Scott questiona por que Magneto ajudou. O mestre do magnetismo responde que, considerando o passado, a preocupação de Ciclope era justa e compreensível. Mas Magneto explica que ele não era inimigo dos X-Men e também não considerava os X-Men inimigos dele. O objetivo de Magneto sempre foi criar um mundo onde mutantes pudessem viver em paz e harmonia. Já os X-Men sempre arriscavam as próprias vidas para proteger uma humanidade que preferia ver eles atrás das grades ou mortos. Magneto pergunta por que eles insistiam nisso. Ciclope rebate, perguntando se o jeito dele era melhor. Ironicamente, ele fala que o que Magneto queria era uma ditadura mutante. Magnus manda Ciclope abaixar o tom. Ele diz que viveu em uma ditadura real e viu a família dele ser assassinada friamente por soldados daquela ditadura. Magneto complementa dizendo que quando ele governar vai ser pelo bem de todos. Ele diz que o contentamento traz tranquilidade e o descontentamento gera rebelião. Ele pretendia eliminar rebeliões, acabando com todas as causas de descontentamento, como pobreza, fome, doenças e guerra. Scott comenta que qualquer um pode criar uma utopia para uma única geração. O problema é fazer aquilo durar. Ele pergunta quem iria preservar o sonho de Magneto depois que ele partisse. Magnus diz que a resposta era óbvia.
o próprio Ciclope e os X-Men. Era por isso que Magneto queria os X-Men ao lado dele. De toda forma, Magneto diz que nada que foi dito lá seria colocado em prática se os planos do Reverendo Stryker se concretizassem. Magneto pede para os X-Men considerarem a oferta dele, e se o destino estivesse a favor deles, eles conversariam mais sobre isso no futuro. Assim se encerra o capítulo 3. O quarto capítulo dessa saga começa no Madison Square Garden, no coração de Nova York, tomado por câmeras, jornalistas e autoridades. A multidão ocupa cada assento, ansiosa pelo discurso que o reverendo William Stryker prometeu ser a mensagem definitiva da cruzada. Do lado de fora, repórteres descrevem a expectativa. Líderes políticos, militares e religiosos de todo o país foram convidados e quase nenhum se recusou. Alguns fundamentalistas religiosos, no entanto, começavam a questionar a direção que a cruzada caminhava. Eles diziam que a perseguição a um grupo específico de pessoas era uma atitude desconfortavelmente semelhante à atitude da Alemanha nazista para com os judeus. Enquanto o público se acomoda, Stryker se prepara nos bastidores. Atrás do palco, técnicos finalizam uma estrutura metálica gigantesca, criada com base na tecnologia do cérebro dos X-Men, mais distorcido. Era uma cópia construída para fins sombrios. O dispositivo servia para amplificar os poderes telepáticos de Charles Xavier, agora prisioneiro, e conectar ele a todos os mutantes, ativos ou latentes. Stryker mais uma vez cita passagens bíblicas, dessa vez Apocalipse, e diz que todos os mutantes, pequenos e grandes, ricos e pobres, carregavam uma marca, o número da besta. O reverendo explica que quando Xavier entrar em contato com os mutantes, ele vai conseguir eliminar todos da face da Terra de uma vez só, uma purificação espiritual. Anne, a líder dos purificadores, chega apressada, trazendo más notícias. Stryker percebe que ela estava com a aparência péssima. Anne diz que os corpos de Ciclope e Tempestade foram roubados e que a irmã de Colossus foi salva. Além disso, o Dr. Ramsey tinha desaparecido e ela acreditava que ele tinha sido sequestrado pelos mutantes. Se o cientista falasse, se os X-Men e Magneto descobrissem o que Stryker tinha planejado para aquele sermão, tudo poderia ir por água abaixo. O reverendo, despreocupado, diz que os X-Men eram apenas meia dúzia de crianças, mas ele, Stryker, era um servo do Senhor. Não tinha nada que os mutantes pudessem fazer para pará-lo. No centro da arena, as luzes se apagam e um feixe dourado ilumina o púlpito. O reverendo Stryker sobe ao palco sob aplausos estrondosos. A multidão, formada por milhares de fiéis, vibra como se assistisse a um espetáculo. Câmeras de televisão transmitem ao vivo. Stryker ergue as mãos e grita "Irmãos", dando início ao sermão. Ele fala sobre a criação. Stryker conta que no início Deus criou o homem e a mulher à imagem e semelhança dele. As palavras ressoam pelo estádio. Mas logo o tom muda, de adoração para acusação. Ele diz que todos os humanos são feitos à imagem de Deus, e assim foi durante milhares de anos. Mas agora existiam aqueles cuja própria existência era uma afronta a essa divindade. Ele afirma que a Bíblia não faz menção nenhuma aos mutantes. Políticos começam a questionar se o presidente dos Estados Unidos concordava com aquelas palavras. Um assistente do presidente diz que ele era um homem justo e acreditava que todas as visões mereciam ser ouvidas. Stryker continua. Ele diz que mutantes são aberrações, resultados de um desvio antinatural. Ele fala em tom de ironia e acusação que alguns cientistas e humanitários diziam que os mutantes eram parte natural da evolução humana. Policiais nos corredores comentam entre si que a multidão estava devorando o discurso, e isso era assustador. Stryker segue, elevando o tom até o grito, dizendo que jamais deveriam ouvir os cientistas,
que propunham que os humanos eram descendentes de macacos, e agora estavam dizendo que os filhos deles nasceriam monstros e que aquilo era natural. Stryker berra, dizendo que nunca ia permitir isso. O reverendo fala que os humanos eram exatamente como Deus criou e qualquer desvio ou mutação não vinha do céu, mas do inferno. Enquanto isso, nos bastidores, um dos técnicos aciona discretamente o sistema de varredura psíquica. Imediatamente, uma onda invisível de energia se espalha a partir do estádio, atravessando paredes e quarteirões. O aparelho projetado por Stryker ativa Xavier contra a própria vontade, forçando ele a emitir um sinal que identifica cada mente mutante a quilômetros de distância. O efeito é devastador. Do lado de fora do Madison Square Garden, Wolverine, Tempestade, Kitty e os outros X-Men estavam posicionados nos telhados próximos, prontos para invadir o sermão. No entanto, eles começam a sentir uma dor extrema, como uma agulha dentro do crânio. Tempestade percebe que aquela era exatamente a mesma dor que ela e Ciclope sofreram quando Xavier atacou eles nas instalações da Cruzada. No chão, um garoto desaba, sangrando pelos ouvidos, vítima do mesmo ataque. Noturno se teletransporta para tentar ajudar o garoto e percebe que o menino também era mutante. Kurt pede para alguém chamar uma ambulância, porque o estado do rapaz era grave. Policiais monitoram a situação sem entender e civis acusam os X-Men de terem atacado o garoto. Noturno responde que o rapaz era mutante e por isso Stryker estava matando ele. Mas a comoção popular estava atrapalhando e Noturno se teletransporta, levando o garoto para perto dos X-Men. Wolverine pergunta como estava a situação e Noturno diz que estava péssima. O rapaz estava muito mal por conta da proximidade com o Professor X, mas agora que tinha sido levado para longe, talvez o garoto pudesse começar a se recuperar. Nesse momento, Kitty percebe que os ouvidos de Kurt também tinham começado a sangrar. Noturno fala que todos os mutantes iam acabar igual ao garoto se não fizessem alguma coisa. Wolverine, irritado, diz que era exatamente isso que Stryker queria. Se atacassem ali, eles iam provar em rede nacional que eram exatamente a ameaça que Stryker pregava que eles eram. No entanto, enquanto os X-Men estavam presos na indecisão, Magneto decide agir por conta própria. Num impulso, ele atravessa o telhado e surge no centro da arena, flutuando sob o teto de vidro e gritando o nome de William Stryker. A multidão entra em pânico. Magneto diz que, como Stryker tinha declarado o Armagedon de humanos e mutantes, era justo que o reverendo tivesse que encarar o maior adversário dele cara a cara. Stryker brada, apontando para Magneto e citando Apocalipse, dizendo que contemplou mais uma besta com chifres como um bode e que falava como um dragão e que tinha poderes. Stryker manda todos olharem para Magneto, o mais temido da raça mais temida, um autoproclamado tirano que escravizava os povos da Terra. O assistente do presidente fala para um senador que eles tinham que dar o fora dali. O senador repara em algo e diz que não iria a lugar nenhum. Magneto tinha reconstruído o teto depois de entrar. Ele não estava atacando. O senador também fala para o assistente do presidente prestar atenção no que Stryker estava dizendo. O reverendo sim, esse era o verdadeiro perigo. Stryker ordena que os técnicos redirecionem o feixe mental de Xavier. Toda a energia psíquica concentrada é disparada contra Magneto, que tenta erguer um campo magnético para se proteger como pode. O impacto arremessa ele ao chão. Stryker segue recitando passagens bíblicas, dizendo que o fogo viria de Deus e dos céus para consumir o demônio enquanto Magneto estava sendo atingido. Stryker não deixa Magneto reagir. Enquanto recita versículos sobre castigo e pecado, ele segue atacando o mestre do magnetismo sem piedade. William diz que os humanos erraram com o Senhor, que provocaram a entidade sagrada de Israel e causaram a ira dele. A multidão compra a ideia e cerca Magneto,
prédio, com cartazes dizendo que os mutantes eram uma ameaça. Eles avançam para atacar Magneto, que estava extremamente enfraquecido pelo ataque, quase não conseguindo ficar de pé. Stryker fala que os humanos pecaram e precisavam pagar por essas transgressões com sangue. Magneto percebe que não sobreviveria a mais um ataque de Xavier, mas ele ainda tinha poder suficiente para pelo menos segurar os membros da plateia que estavam avançando na direção dele. O senador e o assistente do presidente percebem o horror do que estava acontecendo. O senador, preocupado, diz que a plateia ia matar Magneto. Ele fala que Stryker enlouqueceu, que o reverendo estava ordenando a execução de uma raça inteira em rede nacional. O assistente do presidente percebe que o senador estava sangrando. Então o senador se pergunta o que diabos estava acontecendo e o que o lunático do Stryker estava fazendo. William diz que a alma que pecou tem que morrer. Policiais tentam conter a multidão exaltada, dizendo que aquilo era para ser um sermão religioso, não um circo. Eles tentam proteger Magneto como podem. Nos corredores laterais, Ciclope, Tempestade e Kit invadem a base de controle e enfrentam purificadores armados. O objetivo era simples: aproveitar a distração causada por Magneto e libertar Xavier antes que o poder dele matasse todos os mutantes da cidade. Kit tenta atravessar a parede para alcançar o painel principal, mas o professor, sob influência do aparelho, detecta e ataca ela com uma rajada psíquica. Ela desaba atordoada. A batalha se espalha. Tempestade tenta cuidar de Kit, enquanto Wolverine, Ciclope, Colossus e Noturno enfrentam os guardas corpo a corpo. Contudo, como estavam muito perto do Professor X, a rajada psíquica estava deixando os X-Men muito fracos. Eles estavam literalmente morrendo aos poucos. Mesmo assim, eles seguiam avançando, tentando parar o mentor a qualquer custo e o mais rápido possível. No palco, Annie aparece desesperada, dizendo que os X-Men estavam lá tentando libertar Xavier. De repente, a líder dos purificadores começa a berrar de dor e cai de joelhos no chão. Stryker pergunta o que os mutantes tinham feito com Annie. Ela percebe que estava sangrando pelo nariz e os raios psíquicos estavam afetando ela. Annie diz que aquilo era impossível e Stryker conclui que isso significava que ela era uma mutante. Desesperada, Annie fala que serviu fielmente ao reverendo por anos e pergunta por que Stryker estava fazendo aquilo com ela. William responde que ele não tinha nada a ver com isso, aquela era a vontade de Deus. Stryker diz que sentia muito. Annie rebate dizendo que William não se importava com as vidas dos fiéis. Stryker responde que estava seguindo o caminho da honra e nada ia impedi-lo. Uma verdadeira fiel já teria aceitado o destino dela. Stryker diz que a resistência de Annie mostrava a verdade. Então Stryker empurra Annie de cima do púlpito, dizendo que negava aquela mutante infernal e estava banindo ela para o abismo. Câmeras de televisão captam o momento. Durante a queda, Annie implora pela vida, mas cai de cabeça no chão, quebrando o pescoço e morrendo imediatamente, assassinada pelo reverendo em rede nacional. Magneto, ainda sem forças para se levantar, confronta Stryker. Ele pergunta se essa era a verdadeira palavra divina, que todos que se opusessem a Stryker deveriam morrer. O público, ainda cego pelo ódio, manda Magneto calar a boca. Dizem que a culpa era dos mutantes. Um dos fiéis, no entanto, começa a achar que o que Magneto estava falando fazia sentido. Os outros avançam novamente com a intenção de matar o mestre do magnetismo. Mas os dois policiais seguiam protegendo Magneto, apontando armas para a multidão e dizendo que ninguém ia matar ninguém ali. Eles falam para Magneto fugir com os amigos dele enquanto podem. De repente, uma explosão toma conta do ginásio. Repórteres percebem o cheiro de fumaça e fogo. O cameraman fala para acionarem a polícia. Precisavam evacuar
evacuar o Madison Square Garden o quanto antes que aquilo virasse uma tragédia. Atrás das cortinas, Wolverine fala que não tinham mais opções, teriam que fazer do jeito dele. Scott concorda e deseja boa sorte. Com a ajuda de Noturno, Logan é teletransportado para a câmara onde estava Xavier. Nesse mesmo momento, Ciclope dispara uma rajada ótica em uma direção aparentemente aleatória. Ao mesmo tempo, Wolverine estava com as garras para fora, prestes a matar Charles. Mas aquilo era apenas uma distração. Enquanto Xavier lidava com Wolverine e Noturno, a ameaça óbvia ao lado dele, os feixes da rajada de Scott ricocheteiam nas paredes metálicas até atingir o painel que alimentava o sistema mental de Charles Xavier. O impacto faz o professor desmaiar. Wolverine fala que foi por pouco, Xavier quase matou ele Noturno. Scott responde que não tinha como ser diferente. Se o impacto acontecesse um instante mais cedo ou mais tarde, Charles teria percebido o plano e contra-atacado. Mas Logan não era só uma distração, ele também era um ultimato. Se a rajada de Ciclope não fizesse o professor desmaiar, Wolverine teria que agir, mas eles comemoram que não tiveram que chegar a esse ponto, porque as garras de Logan iam matar Charles. Em seguida, Ciclope usa as rajadas óticas para destruir completamente a máquina onde o professor estava preso. Colossus fala que tudo acabou, eles tinham vencido. Scott responde imediatamente que a verdadeira luta ainda nem tinha começado. Peter responde que a máquina estava destruída, eles tinham que fugir antes que Stryker convocasse mais purificadores para o ataque. Ciclope responde que não ia fugir. Scott conta que não eram as armas ou os purificadores que ameaçavam os mutantes, eram as ideias de Stryker. Se não enfrentassem ele ali e naquele momento, os X-Men teriam apenas adiado um holocausto inevitável. Aquela batalha acabaria de um jeito ou de outro ali mesmo. Eram eles ou Stryker. Um a um, todos os X-Men concordam. Poucos minutos depois, o grupo avança até o palco. A multidão fica agitada. Um homem diz que os X-Men eram loucos. O policial responde que pode até ser, mas eles eram corajosos. Ciclope cumprimenta o reverendo. Stryker se surpreende ao ver Tempestade e Ciclope. O reverendo diz que era para eles estarem mortos, mas Scott responde que eles eram cheios de surpresas. Ciclope também diz que Stryker vinha fazendo acusações extremas contra eles e que os X-Men deveriam ter tempo para responder publicamente essas acusações. Scott encara o reverendo diante das câmeras. Ele diz que os brinquedos de Stryker estavam destruídos e os capatazes dele estavam derrotados. Agora era só a palavra dos X-Men contra a dele. William diz que então não tinha nada a temer. O discurso do líder dos X-Men começa. Scott Summers diz que graças a homens como o reverendo Stryker, mutantes eram obrigados a viver com medo todos os dias da vida deles. Muitas vezes essas vidas inclusive eram curtas. Ciclope lembra que há menos de uma semana, 2 crianças foram assassinadas em Connecticut, condenadas à morte simplesmente por terem nascido diferentes. Ciclope pergunta se Stryker faria a mesma coisa com outras pessoas que tinham cor de pele diferente ou crenças diferentes das dele. Stryker responde que não faz nada por vontade própria, ele apenas cumpre a vontade de Deus. Ele também diz que mesmo com cor de pele ou crenças diferentes, essas outras pessoas ainda eram humanas, mas aquelas crianças que morreram e os X-Men não eram. Scott pergunta quem decidia quem era humano ou não, se era o próprio Stryker. Ele pergunta o que fazia o vínculo do reverendo com Deus ser mais forte que o dos X-Men. Eles tinham sim dons únicos e incríveis, mas não eram mais incríveis do que os dons de um cientista, um médico ou um atleta. Ciclope continua dizendo que rótulos arbitrários não importavam
importavam. O que importava mesmo era quem eles eram e como viviam as vidas deles. Até onde sabiam, os X-Men poderiam ser os verdadeiros humanos e Stryker o mutante. O reverendo se irrita profundamente. Ele aponta para Noturno e pergunta como o Ciclope ousava chamar aquela aberração de humano. Kitty Pryde imediatamente intervém. Ela se coloca diante do reverendo com coragem e raiva. Ela diz que Noturno é muito mais humano do que Stryker. Kurt é bondoso, generoso e decente. Ele tem todos os motivos do mundo para ser amargurado e viver com raiva, mas ao invés disso, ele prefere aprender a rir. Kitty diz que torcia muito para que ela pudesse se tornar metade da pessoa que Kurt era. A mutante, que é judia devota, fala para Stryker que se ela tivesse que escolher entre acreditar no Deus que o reverendo acredita ou se importar com Noturno, ela com certeza escolheria o amigo dela. Stryker, furioso, puxa uma arma e aponta para ela. Ele diz que essa blasfêmia seria o epitáfio de Kitty Pryde. O silêncio na arena é absoluto e os X-Men encaram Stryker armado, com feições sérias. O barulho de um disparo ecoa na arena. De repente, Stryker solta a arma no chão e percebe que estava sangrando. Um policial posicionado entre as câmeras atirou primeiro, atingindo Stryker no ombro antes que ele pudesse apertar o gatilho. O sangue escorre pelos dedos do reverendo, que olha incrédulo para o ferimento. Um homem na plateia grita em tom de acusação que o policial tinha atirado no reverendo. Outro policial responde que sim, porque o reverendo estava prestes a atirar em uma garota desarmada. O policial diz que se aquela era a palavra de Deus, as coisas tinham mudado muito desde a última vez que ele foi para a igreja. O homem da plateia pergunta o que os policiais fariam com os mutantes. O policial responde que não fariam absolutamente nada. Os mutantes não fizeram nada ali. Aliás, fizeram menos até do que a própria plateia, que tinha ameaçado matar um deles. O policial diz que os mutantes estavam livres e deseja boa sorte, porque depois de tudo o que passaram nos últimos dias, eles iam precisar. Esse é o fim do capítulo 4. O epílogo de Deus Ama, o Homem Mata começa alguns dias depois do confronto no Madison Square Garden. Os X-Men estavam na escola do Professor Xavier. Eles assistiam às notícias sobre o ocorrido. William Stryker foi indiciado por conta das atividades dele e dos purificadores. No entanto, ele negou as acusações. Stryker disse que aquilo era perseguição religiosa e que justiça seria feita para ele e para a cruzada dele. Magneto aparece junto com os X-Men na mansão. Ele diz que aquela foi uma vitória pírrica e que isso estava cada vez mais claro. Stryker foi derrotado, mas as ideias dele ainda estavam muito vivas. A opinião pública naquele momento era de que o objetivo de Stryker era correto, só os métodos dele que eram falhos. Magneto diz que não importa o tanto que eles tentassem, os mutantes não tinham como ganhar. Charles Xavier, cabisbaixo, responde que infelizmente ele acreditava que Magneto estava certo, para espanto dos alunos. Tempestade diz que nunca tinha visto o professor daquele jeito. Colossus, confuso, pergunta se o que Xavier estava dizendo era que os X-Men deveriam se aliar a Magneto. Charles, abalado, pergunta por que não. Ele diz que passou a vida inteira batendo com a cabeça na parede, mas a parede se recusava a ceder. Talvez fosse o momento de encontrar um caminho melhor. Stryker tinha conseguido transformar o professor em um assassino. Charles diz que, por sorte, ninguém tinha morrido, mas a intenção de matar existiu. Xavier continua, dizendo que jurou muito tempo atrás que não veria mais nenhum membro dos X-Men morrer. Se Magneto, o velho amigo de Charles, era o caminho para que essa promessa fosse cumprida,
cumprida, ele estava disposto a seguir. Ciclope intervém e diz que não aceitaria. Scott concorda que estavam em um momento difícil e provavelmente a situação ia só piorar. Se quisessem, talvez os X-Men poderiam tomar o mundo, mas o custo e o sangue derramado seriam enormes. Mas Ciclope diz que Xavier e Magneto não estavam lembrando que os mutantes eram humanos também. Talvez um galho diferente, mas vindos da mesma árvore. Uma mudança de atitude tão drástica jamais poderia ser imposta. Para que tivesse algum sentido, ela tinha que vir de dentro. Scott lembra Xavier que ele fundou os X-Men para que juntos pudessem realizar um sonho. Era um sonho que nasceu da esperança, a mais nobre das aspirações humanas. Os X-Men suaram e sangraram ao longo dos anos, alguns até morreram, tudo para garantir que esse sonho se tornasse realidade. Scott diz enfaticamente que não estava disposto a desistir. Ciclope fala que os meios eram tão importantes quanto os fins. Eles tinham que fazer aquilo da maneira correta ou não fazer. Qualquer atitude diferente negaria as próprias crenças e convicções dos X-Men e faria cada sacrifício que eles fizeram ao longo dos anos ter sido em vão. Magneto percebe que todos os outros X-Men concordavam com Scott. Então ele se vira para Charles e pergunta se o professor também concordava com aquela insanidade ou se ia se juntar a ele. Magneto estende a mão e Charles fica extremamente tentado a se juntar ao velho amigo, mas no último instante ele responde que não podia. Xavier diz que foi ele quem ensinou os X-Men. Ele foi quem deu motivos e meios para aquele grupo existir. Charles não podia abandoná-los. Se os alunos dele estavam dispostos a tentar realizar o sonho de Xavier, ele também estava. Magneto diz que os X-Men eram tolos. O mestre do magnetismo diz que já tinha chorado sobre lápides demais ao longo da vida. Ele não tinha a intenção de chorar sobre as lápides dos X-Men também. Kitty Pryde fala para Magneto não ir embora. Magneto responde que não podia lutar por algo que não acreditava, por mais que ele desejasse muito se juntar aos X-Men. Então Kitty responde que talvez Scott estivesse certo. Talvez eles pudessem ganhar. Magneto diz que torcia demais por isso, pelo bem de todos os humanos e mutantes. Mas se por acaso os X-Men falhassem, seria a vez dele de resolver o problema. Então Magneto deixa a mansão e sai voando. O grupo se reúne na sala principal. Xavier, cabisbaixo, diz que estava envergonhado. Ciclope pergunta se ele tinha vergonha de ser tão humano, frágil e falho como qualquer outro que estava ali. Scott diz que não existia vergonha nenhuma nisso. Charles chora e concorda. Ele diz que devia aos X-Men muito mais do que conseguiria retribuir. Noturno aparece com um lenço para as lágrimas do professor. Xavier diz que aquele momento representava como nenhum outro o motivo da criação dos X-Men. Em seguida, do lado de fora, Ciclope e Tempestade conversam na sacada. Ororo diz que nunca se sentiu tão orgulhosa de Scott. Ele tinha falado tudo o que estava no coração dos X-Men, tanto ali na mansão quanto no Madison Square Garden. Tempestade achava que por um momento Scott tinha sido o professor e Charles o aluno. Ciclope responde que aquilo eram só mais rótulos. Scott estava cansado de rótulos. Ele diz que Xavier estava precisando de ajuda e ele ajudou, só isso. Charles faria o mesmo por ele. E a luta deles era sobre isso, inclusive, ajudar e se importar uns com os outros. Tempestade abraça Ciclope carinhosamente. Scott completa, dizendo que era desses sentimentos que nascia o amor, e era isso que fazia o mundo girar. Esse é o fim da saga Deus Ama o Homem Mata, uma das melhores histórias da Marvel de todos os tempos. E se você quiser conhecer mais histórias clássicas dos X-Men nas HQs, assim como essa, é só clicar na playlist que tá aparecendo agora na tela e conferir. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.